O episódio 5 de WandaVision chegou e, meus amigos, o que foi esse episódio? Quanta revelação, quanta coisa nova, e no finalzinho a Marvel entregou. Então vamos fazer uma análise, vamos conversar um pouquinho do que foi esse episódio pra gente poder debulhar, porque tem muita coisa pra gente falar aqui, então roda a vinheta aí. Sejam muito bem-vindos ao canal Papo de Geek, eu sou o Matheus Teixeira e hoje a gente vai falar mais de WandaVision porque esse episódio acabou com a gente. Mas antes da gente começar do vídeo, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que você que está assistindo esse vídeo agora, clique aqui no botão para se inscrever, porque eu vou trazer vídeos sobre tudo que está acontecendo aí em WandaVision e no futuro do universo Marvel. As próximas séries vai ter sempre vídeo aqui no canal, fazendo análise, vindo easter eggs, criando teorias aqui sobre tudo que tá rolando. E se você não quer perder nada disso, já clica aqui para se inscrever e aproveita e clica no sininho para ser notificado também quando tem novos vídeos. E já deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio 5. E também me segue aqui, ó, nas redes sociais, vocês estão vendo aqui, ó, @itsaboutmatt. Lá eu posto quando tem vídeo novo, quando tem live, lá na plataforma roxinha também, que jogo bastante coisa lá pra galera curtir. E é basicamente isso, galera, vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar hoje e é muita coisa. Bom, começando, a gente tem logo de cara o flashbackzinho ali, o preview do que veio nos episódios anteriores, e a gente tem uma sutil, mais perceptível mudança na fala da Wanda, quando o Visão entra em casa e pergunta onde tá a Genevieve. No episódio 3 e no episódio 4, a gente vê a Wanda falando, ó, querido, ela tava com pressa, ela teve que ir pra casa. Nesse episódio, em contrapartida, ela não fala isso. Ela fala, ela teve que sair, ela não pertencia a esse lugar, ela não pertencia aqui. Por que mudaram a fala da Wanda? Será que tem alguma coisa por trás disso? Por que no episódio 3 e no episódio 4 ela fala exatamente do mesmo jeito e agora, no episódio 5, decidiram que a fala dela ia mudar? Será que não prestaram atenção na hora da edição? Eu acho difícil. Pode ter alguma coisa aí sim. Mas continuando, a gente vê que eles estão tendo trabalho com os gêmeos, o Billy e o Tommy, porque eles não dormem, eles não param de chorar. E o Visão até fala que tentou ler pra ele leu um livro da evolução de Darwin. E é interessante aqui, porque se a gente vê que o Visão tá lendo um livro da evolução humana ali, da teoria de Darwin da evolução, qual é a próxima evolução do Homo sapiens sapiens, que é a nossa raça? É o Homo superior. X-Men, então quem tem o gene X é classificado aí como Homo superior, já não é mais o Homo sapiens sapiens. E aí outra referenciazinha aí a Marvel, aos X-Men chegando, mas tem muito mais coisa quanto X-Men aí, mas deixa pro final do vídeo. Então a gente tem aí a Wanda tentando fazer um truquezinho pros gêmeos dormirem, mas não funciona. Ela tenta 3 vezes e nenhuma das 3 funciona. Os gêmeos não dormem e aí você vê que ela não tem poder nenhum sobre o Billy e o Tommy. O que é no mínimo curioso, não é? E aí a nossa queridíssima Agnes, que cada episódio que passa tá mais suspeita, entra aí como o alívio cômico, mas também como a coisa mais precisada da Wanda naquele momento. É interessante que todas as vezes que a Wanda precisa de algo que tá fora do alcance dos poderes dela, ou pelo menos que ela não quer fazer, né, usar os poderes pra conseguir alguma coisa, a Agnes não só aparece com a solução, mas ela já aparece entrando na casa. Se a gente lembrar bem, ela entra com a comida no episódio 1 pros chefes do Visão, ela entra agora de novo, ela entra mais pra frente nesse mesmo episódio, que a gente também vai falar sobre isso. É muito conveniente, não é? E aí ela entra, o Visão tá super preocupado, super pai coruja ali com os filhos, e quando ele fala que é melhor deixar pra lá, que ele mesmo cuida dos gêmeos, ela olha pra Wanda e acontece um momento de estranhamento, porque ela pergunta se a Wanda quer que ela comece de novo, que ela volte e começa de novo, como se ela soubesse que tá numa sitcom. Ela sabe que tá numa sitcom? É tudo muito esquisito. A própria cara da Wanda mostra que nem ela estava esperando muito bem. E o Visão, ele percebe na hora que tem alguma coisa errada. E quando ele chama a Wanda pra conversar, ela fala, não, imagina que ele tá cansado. E aí tem a fala que a gente viu lá no teaser do episódio 5 e episódio 6, que é o Visão falando, você realmente não viu o que eu vi? Continuando. Logo em seguida disso, ela fala que ela começa a espirrar lavanda nos gêmeos. E ela fala que isso serve pra acalmar. Que o marido dela, o Ralph, ele faz isso, ele usa isso toda noite nela. E de novo a gente tem uma referência do marido dela, que até agora não apareceu
nas trevas, na noite. Então no episódio passado, aliás, retrasado, ela fala que ele fica melhor no escuro. Nesse episódio ele fala que à noite ela faz isso. Então aí tem fortes chances de realmente o marido dela ser o demônio Mephisto. Ou será que não? A gente vai falar disso num vídeo de teoria que eu vou trazer aqui pro canal, então fica ligado. Mas continuando, ela vai pegar um uísque, eles não entendem muito bem, e aí tem uma piadinha e de repente os gêmeos estão crescidos, e o Billy e o Tommy já tem 5 anos de idade. E um pouquinho antes disso, ela fala pra Wanda que não tem realmente como controlar essas crianças. E não parece que ela falou de uma forma muito casual, porque ela fala com uma expressão séria enquanto ela tá com um copo de uísque, e parece que tem alguma coisa além do que ela só tá dizendo. É claro que ela não tá falando só do lance das crianças terem crescido e agora terem 5 anos, que é completamente fora do que a Wanda e o Visão esperavam, mas talvez tenha mais coisa aí que ela tá falando nas entrelinhas. Bom, e aí a gente vai pro outro núcleo, depois que tem ali aquele logo da Marvel maravilhoso, incrível, a gente vai pro outro núcleo, que é o que tá lá fora, e é o primeiro episódio onde a gente fica intercalando entre o que tá lá fora de Westview, com a SWORD, os militares e o FBI, e o que tá dentro do domo ali da Wanda e do Visão, daquele mundinho perfeito ali da Feiticeira Escarlate. E a gente começa já com a Mônica fazendo exames, ela tendo aparecendo uma fala ali no backstage dela, provavelmente com o diretor Tyler da SWORD. E ela faz os exames ali, aparece o Wu e a Darcy pra falarem pra ela que tem uma reunião já já. E aí a militar que tá fazendo os exames dela fala que vai ter que refazer os exames porque a tomografia que ela fez, a máquina tá com problema. E aí só tem um borrão branco. E isso é claramente a Marvel falando que a Mônica já ganhou os seus poderes, e o que a gente especula é que provavelmente tenha sido pela Wanda ali, quando ela jogou a Mônica atravessando 3 paredes, uma cerca e um campo de força, provavelmente foi ali que ela ganhou os poderes dela. Logo em sequência a gente aparece essa reunião, a gente vê o que acontece e o agente Wu ele começa a falar sobre as coisas, informações sobre a Wanda. Então eles falam ali de Sokovia, falam que ela e o irmão dela participaram de rebeliões, que eles ficaram órfãos, foram adotados e tal. E ele tenta evitar falar coisas ruins da Wanda, mas o diretor Tyler, ele deixa bem claro que ele tá ali, ele já entendeu que a Wanda é uma vilã, que a Wanda é uma ameaça, e que ele não tá nem aí se ele vai falar bem ou mal dela, que o mais importante é dar um jeito no que tá acontecendo ali. E é curioso porque daí ele pergunta pro Wu se ela não tem nenhum nome, nenhum apelido, nada. E ele fala que não. E realmente, a gente não teve nenhuma vez ninguém dentro do MCU se referindo a Wanda como Feiticeira Escarlate. Ela é só a Wanda. Será que a gente no final dessa série vai ter finalmente o nome Feiticeira Escarlate sendo falado ali na série? Eu espero que sim. E aí a gente continua com o diretor Tyler falando da Wanda e ele claramente chama ela de terrorista, mas tem uma pequena ceninha ali que é meio esquisito. Porque quando o Wu vai falar pra Darcy que ele evita falar mal das pessoas, a Darcy fala, não, você vai ver que o Tyler corta a cena, corta a câmera, e aí é o Tyler falando, o diretor Tyler falando sobre a Wanda terrorista. Será que foi só uma brincadeirinha ali pra falar que ele não tem medo de falar mal das pessoas? Ou será que é uma mensagenzinha subliminar que, olha só, esse cara pode ser um vilão, esse cara pode ser alguém que a gente não saiba ainda, e eu vou trazer vídeo no canal com teorias de quem ele pode ser na verdade, então fica ligado aqui. Tem muita coisa pra vir ainda de WandaVision. E aí ele fala que ela tem esses poderes. E é curioso que logo quando a Mônica fala que ela não acha que a Wanda é uma terrorista, ele fala pra ela que, seu relatório disse que você sentia muita dor, que estava na sua mente. E aí nesse momento, sem ninguém fazer nada, convenientemente aparece nos computadores atrás dele imagens da Mônica enquanto ela estava sendo controlada ali pela Wanda dentro de Westview. E o curioso é porque antes dessa conversa, dessa aparição das imagens, se você ver as imagens que estavam nos monitores ali embaixo, tava o 3º episódio, aliás, o 4º episódio, que é agora nos anos 80. Então, de repente, a gente volta para um episódio lá nos anos 70, convenientemente jogando a Mônica ali, mostrando a vergonha que ela passou por não conseguir se controlar perto da Wanda. Esquisito, esquisito. Depois a gente corta para uma conversa entre a Mônica, o agente Wu e a Darcy, e eles estão conversando, a Mônica tá falando do que ela precisaria para conseguir entrar em Westview sem
ter nada modificado, quais materiais ela precisaria para bloquear as ondas de radiação ali daquela atmosfera, daquele domo que a Wanda tá criando, e a conversa começa a ficar meio esquisita, porque eles começam a falar que tem uma engenheira espacial, a Mônica fala, tem uma engenheira espacial que eu conheço que conseguiria fazer isso, e essa engenheira espacial a gente sabe muito bem quem poderia ser. Nos quadrinhos, se a gente for ver o Quarteto Fantástico, o Reed Richards é um engenheiro aeroespacial. Mas com toda essa onda aí de empoderamento feminino, com Capitã Marvel, WandaVision, série da Monica Rambeau aí, série da Miss Marvel vindo com tantas, filme da Viúva Negra com tantas coisas chegando aí, não acho difícil a Marvel ter mudado no MCU e a Sue Storm também ser uma engenheira aeroespacial e ser amiga da Mônica. Então nesse momento provavelmente a Mônica ia ligar pra ela. Mas corta e aí o Wu pergunta se a Wanda já demonstrou esse tipo de poder antes, porque realmente mexer com a cabeça das pessoas, criar ilusões, ela já mostrou que ela consegue fazer. Mas parece que ela tá alterando matéria. E aí a Darcy fala que se ela realmente estiver fazendo isso, ela tá mexendo com proporções extraordinárias de poder, que ela nunca demonstrou antes. E aí o falar, ela poderia ter derrotado o Thanos sozinha, se o Thanos não tivesse ali pedido pra chover fogo ali, pra tirarem na batalha em Vingadores Ultimato, e a Darcy fala, olha, a Capitã Marvel também poderia ganhar do Thanos sozinha. Aliás, as duas ganharam poderes de joias do infinito, não foi? E claramente a Mônica tá muito desconfortável quando o assunto vira Capitã Marvel. Talvez tenha uma treta entre essas duas. Talvez alguma mágoa, algum receio. Não sei, a melhor amiga da Carol Danvers era a mãe dela, e a mãe dela morreu sozinha no hospital. Talvez uma mágoa aí, porque desde ali do filme da Capitã Marvel, a Capitã nunca mais voltou pra Terra? Pode ser. A gente vai ter que ficar sabendo no filme da Capitã Marvel, que já tá confirmado que a atriz que faz a Monica Rambeau vai estar no filme. Então, tem muita coisa aí pro futuro da Marvel. E aí a Mônica, ela tem essa teoria de que talvez seja realmente realidade sendo alterada. Ela vai até onde tem as roupas que ela voltou ali quando a Wanda expulsou ela. Ela atira nas roupas e as roupas são feitas praticamente todas de Kevlar. E ela tava usando um escudo ali, um colete antibalas quando ela entrou. Então as roupas não são só roupas, o escudo foi alterado, a matéria foi alterada para virar aquela roupa, mas ainda é Kevlar. E aí a gente tem a primeira menção oficial, falada em voz alta, de alguém dizendo que, abre aspas, a Wanda está reescrevendo a realidade, fecha aspas. E isso é muito legal, porque isso é um poder que a Wanda tem os quadrinhos ali, na época onde ela ainda era uma mutante, ainda era considerada uma mutante. Quem assistiu aí Vingadores A Queda, Dinastia M, sabe que ela não só pode reescrever a realidade, como ela pode reescrever a realidade de formas colossais, assim. Ela é uma mutante realmente muito poderosa, os poderes dela são praticamente ilimitados. A gente tem, logo depois disso, a ideia de, se eu mandar algo que não precisa ser modificado, talvez funcione, vindo da Mônica. E aí ela manda um drone dos anos 80 para tentar falar com a Wanda. E aí corta, a Wanda tá brincando com os cachorrinhos ali, com o cachorrinho que mais cedo o Billy e o Tommy acharam. O que essa cena a gente precisa conversar, que é um pouquinho esquisita, porque a gente nunca viu um cachorro em Westview. E aí de repente o Billy e o Tommy acharam um cachorro. Será que eles acharam, ou será que eles criaram esse cachorro? Talvez, porque quem não sabe, Billy e Tommy, eles viram no futuro dois jovens vingadores com poderes, que é o Celery e o Icano. O Celery com poderes de super velocidade, ele é um velocista igual o tio Pietro, e o Icano tem os mesmos poderes da Wanda, então talvez não tenha sido só um cachorro aí ao acaso que eles acharam. E aí é nesse momento, inclusive, que eles conversam ali, eles pedem pra ficar com o cachorrinho, o Visão ele não concorda muito e eles chegam à conclusão de que quando eles tivessem 10 anos, eles poderiam ter um cachorro. E aí as crianças crescem de novo e agora eles têm 10 anos de idade. E quando eles estão brincando com o cachorro ali junto com a Wanda, eles escutam um barulho, o cachorro começa a latir na porta quando a Wanda percebe que tem alguma coisa errada. Ela vai até lá fora e vê um drone onde a Mônica fala que é a Capitã Mônica Rambeau. E Wanda, eu quero falar com você. A Wanda, ela tira a imagem ali do drone e o diretor Tyler, que estava atrás da Mônica, manda atirar. E a Mônica nem sabia que o drone estava armado. E de repente tem uma brecha no perímetro e a gente vê aquela cena que a gente viu no teaser. Muita gente achava que era o Visão, mas na minha opinião estava até meio que claro ali que era a Wanda no uniforme clássico dela ali com um sobretudo, porque o Visão ele tem capa, mas ali dava pra ver que era um sobretudo, ia até mais ou menos o joelho, não ia até ali a altura do tornozelo, como é a capa
original do Visão. E a Wanda tá carregando o drone e ela fala, não me incomodem mais, um monte de atiradores apontados ali pro peito dela. O diretor fala que não é tão simples, ela tem uma cidade inteira de refém. Tem uma conversinha ali e a Mônica fala, eu sei que você confiou em mim, porque de todos os civis que tem lá dentro, você pegou uma agente da SWORD, levou pra dentro da sua casa, eu ajudei no parto dos seus gêmeos, então eu sei que de alguma forma uma telepata como você confia em mim. E aí ela fala basicamente pra deixar ela em paz, e ela faz quase uma ameaça ali, ou se você considerar aquilo, pode sim ser uma ameaça. E com um movimento de mão, todos os soldados, eles agora estão mirando pro diretor Tyler. E a Wanda volta pra Westview e ela toca na barreira e a barreira se espalha uma energia vermelha. Talvez uma camada a mais de magia ali que a Wanda fez questão de colocar para ela não ser incomodada novamente. E a barreira fica com aquele mesmo aspecto que a gente viu lá nos primeiros trailers de WandaVision. Quando ela começa a expandir, ela tá expandindo, ela também está vermelha. E até agora a barreira não tinha nada de cor, ela só era uma coisa transparente. Agora finalmente a gente tem aí a barreira vermelha que a gente viu lá nos trailers. E depois disso tudo aparece o Visão no trabalho dele e ele percebe que tem alguma coisa esquisita, porque tem computadores, né, agora no trabalho dele, e ele tá falando com o Norm e chega um e-mail onde o Norm começa a ler em voz alta e todos do escritório começam a ler em voz alta ao mesmo tempo, quase como robôs, e é no e-mail da SWORD, provavelmente ali do diretor Tyler, querendo informações de alguém sobre como proceder com tudo isso que está acontecendo com a Wanda. E nesse momento o Visão acha alguma coisa esquisita, ele toca ali na têmpora do colega de trabalho dele, do Norm, e o Norm volta a si, ele pede ajuda, ele fala que a irmã dele cuida do pai doente, ele precisa do celular, e ele pede pro Visão ajudar, o Visão não entende muito bem o que está acontecendo, ele fala, ela tá na minha cabeça. E nesse momento é interessante porque ele não diz a Wanda está na minha cabeça, o que era o que a gente provavelmente iria supor ali, que é o mais óbvio que a série entregou até agora. Ele fala, ela está na minha cabeça. E se a série não especificou quem é essa pessoa, talvez essa pessoa possa não ser a Feiticeira Escarlate, possa ser até a própria Agnes, quem sabe. E basicamente continua, o Visão vai tirar satisfação, só que quando ele tá indo ali pra casa pra tentar conversar com a Wanda, antes disso acontece uma cena muito importante, onde o cãozinho tá perdido, depois que o drone ali foi atrás da Wanda pra conversar com ela, o cãozinho saiu na rua, a Wanda, o Billy e o Tommy estão ali procurando o cãozinho, o carteiro de novo, o carteiro lá do primeiro episódio aparece, e ele fala que pros meninos não se preocuparem, porque a mãe deles não deixaria o cachorro ir muito longe. O que é esquisito, né? De novo a gente tem aí alguém falando que é difícil escapar da cidade, ou a Wanda não vai deixar ele sair muito longe. E logo depois a gente descobre que o cachorrinho morreu, e agora quem achou ele foi a Agnes. Ele morreu justamente nas flores da Agnes, por comer ali uma flor venenosa, o que é meio esquisito. Porque se você parar pra pensar que foi os meninos que possam ter criado o cachorro, é a primeira coisa ali não criada pela Wanda. E o primeiro dia disso, a Agnes já encontra ele morto. É meio suspeito. Os meninos, eles, claro, estão muito tristes com aquilo e eles pedem para a mãe deles para trazer ele de volta à vida, porque ela pode fazer isso. E nesse momento a Agnes pergunta, você pode trazer alguém de volta à vida? Muito espantada. A Wanda também fica muito espantada, olhando para os meninos, e ela fala que não é tão simples assim trazer alguém de volta à vida. E só nessa fala a gente tem muita coisa para especular, então, fica ligado aí no canal. Amanhã, sábado, vai ter vídeo aí de teorias e a gente vai falar sobre o que isso pode significar, o que essa fala da Wanda pode ter trazido e pode mostrar pra gente aí no futuro da série e no futuro do próprio MCU também, porque muita coisa aí vai acontecer na série e depois da série vai ter muita consequência que vai perdurar aí por vários filmes da Marvel. E o Visão, ele percebe que o cachorrinho morreu, eles vão pra casa e logo depois de uma cena onde claramente ele devia ali estar enterrando o cachorro, porque ele tá com a manga arregaçada, ele vai, lava a mão e ele conversa com a Wanda que ele falou com o Norm. Ela pergunta, mas o que ele disse? E ele fala, não, eu falei com o Norm de verdade, o Norm liberto do seu poder. E isso é errado, Wanda, ele tem família, ele tem pessoas que se importam com ele, e a Wanda tenta esquivar o máximo possível, e ele fala, você não tem poder sobre mim. E ela fala, tem certeza que eu não tenho? E aí ela começa a rolar os créditos. E aí é a Wanda que está controlando a sitcom. Realmente aquilo é controle da Wanda, pelo menos a parte da sitcom, porque ela escolhe quando os créditos vão começar a acontecer.
E o Visão não aceita aquilo, eles continuam conversando, continuam discutindo, vão ali pra sala, e aí nessa discussão os créditos param, porque né, o Visão ele já tá ali quebrando qualquer sitcom que existiria, e eles discutem, tem aquela cena do teaser onde os dois estão voando ali, praticamente pré-confronto, o Visão grita e a Wanda fala, você nunca falou comigo assim antes. Ele fala que tem medo porque ele não sabe antes do que, ele não tem memória nenhuma antes de Westview. Eles começam ali a ficar mais calmos quando a Wanda fala, você é meu marido, você é pai dos nossos gêmeos. Eles vão pro sofá e a Wanda fala que ela não é ela que está fazendo tudo aquilo, que ele acha que é isso, mas ela também não sabe o que está acontecendo. Ela não tem controle, ela não sabe como tudo aquilo começou. E aí toca a campainha, o Visão acha que é mais uma vez a Wanda com algum personagem interrompendo essa discussão. Ela insiste que não é ela, e aí quando ela abre a porta, a coisa mais reveladora do episódio, a gente tem Pietro Maximoff, o Mercúrio, o irmão da Feiticeira Escarlate, mas não é o Aaron Taylor Johnson, que foi o Pietro lá no filme do Avengers Era de Ultron. Não, a gente tem o Pietro do filme dos X-Men. E ele fala, ele não sabe ali quem ele é, que ele é o Quicksilver. Ele sabe que ele é o Pietro, ele faz uma piadinha, então você vê que ele também está no papel ali de personagem dos anos 80, mas a Wanda ela fica muito sem entender, abraça ele, e aí nesse momento a Darcy que está assistindo do lado de fora, ela fala, ela acabou de reescalar o Pietro, e aí acaba o episódio. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas era necessário porque as análises pra gente comentar o episódio é realmente o episódio o mais longo até agora. Teve 34 minutos aí, sem contar os créditos, que são absurdamente longos na série. Mas é o primeiro episódio que a gente tem um episódio tão longo, e um episódio onde a gente teve Quicksilver. Finalmente a gente teve aí o primeiro X-Men oficial da linha do tempo dos X-Men aí, introduzido em WandaVision. A gente teve os gêmeos crescidos já, demonstrando os poderes dele, ou pelo menos talvez, né, os poderes deles. A gente teve mais coisas esquisitas da Agnes, a gente teve Monica Rambeau com os poderes. É muita coisa, mas se você quiser mais detalhes, mais teorias, mais coisas sobre isso, sobre esse episódio, eu vou fazer um outro vídeo que vai sair amanhã, às 11 da manhã, aqui no canal, então fica ligadinho. É isso, galera, pro vídeo não ficar mais longo que isso, eu vou pedir de novo pra vocês se inscreverem aqui se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Cliquem no sininho para receber as notificações, comentem aqui o que vocês acharam, se teve alguma parte que vocês ficaram mais chocados, que foi mais marcante pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo com mais teorias e mais coisas sobre Marvel, quadrinhos, animes e coisas do mundo geek. Eu sou Matheus Teixeira e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!